galerinha linda do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui, titia Jéssica Matheus na área. Hoje vim trazer um tabuleiro de bolo enorme, no sabor de chocolate. Começo fazendo aí a minha limpeza com álcool. Tudo nessa vida eu gosto de esterilizar com álcool, então antes de começar tudo, taco álcool. Peguei a minha forminha, meu tabuleiro aí de alumínio, fui lá no fundo, areei ela muito bem. Depois vim untando com uma gotinha de óleo e a própria massa que veio dentro do pacotinho. Logo após, dei uma limpeza no forno, lá por dentro, e já liguei para ficar uns 10 minutos pré-aquecido. Essa vai ser a massa que eu vou utilizar, da Fleischmann, mistura para bolo sabor chocolate com avelã. Gente, isso fica de uma maciez, de uma cremosidade, de uma deliciosidade sem tamanho. É maravilhosa essa massa. Peguei aí 6 ovos, tá? Por que que eu peguei 6 ovos? Porque eu usei 2 pacotinhos da massa da Fleischmann. Atrás já vem o modo de preparo dos bolos. Então, se eu dupliquei a receita, eu usei, ao invés de 3 ovos, 6 ovos. Ao invés de 150 ml de leite, 300, né? E aí, depois eles mandavam colocar 40 ml de margarina, né? Ou manteiga. E depois, no final, eu não coloquei tudo isso, não. Porque eu achei muito, porque seria 80 ml, né? Então, coloquei toda a massa aí dentro do meu bowl. Comprei um kit de bowl agora recentemente vermelho, que eu estou amando. Coloquei 6 ovos. Já estou aí com a minha espátula. E basicamente vou misturar aí o ovo com a própria massa de bolo pronta, tá? O meu leite já tá ali separadinho. Nesse momento aí eu dou uma misturada de leves para os ovos estourarem e se misturarem aí a massa do bolo. Mas não tão rápido e não tão devagar. Vou dando uma misturadinha aí. Eu vou colocando umas quantidades de leite para misturar, até porque tem muito mais pó do que líquido aí, então a gente vai misturar essa massa para ela ficar aí bem bonitona, bem lisinha, bem airada, tá? Porque quanto mais a gente bate o bolo, melhor ele fica. Impressionante, ele fica mais macio, né? E aí eu fui acrescentando o leite. O leite, ao total, foi 300 ml de leite. Só que no final, eu ainda coloquei mais, acho que 2 dedinhos de água, tá? Aí a massa começou a se apresentar, ó. É uma cor até bem bonita, vai ficar bem escuro. Só que com a câmera não é tão fácil da gente misturar, então eu tava misturando aí e depois já voltei com ela um pouco mais misturada. Agora eu peguei o total de 50 ml de óleo só. Então foi essa modificação que eu fiz, apenas 50 ml, ok? Nesse momento acrescentei aí uma pitadinha de sal, não tão grande, mas um pouco generosa, né? Comecei aí acrescentando algumas coisinhas que eu queria acrescentar. Esse é a essência de baunilha da Junco. Tinha um restantezinho bem sem vergonha dentro desse potinho, então eu fui colocando, eu fui tentando, né, colocar todo o restante, que daria, sei lá, tipo umas 30 gotinhas, talvez? Acho que isso. Depois eu peguei um fermento químico em pó, né, para bolo, né, mesmo, e coloquei o total de 1,5 colher, mais ou menos. Era a quantidade que eu achava necessária aí pra fazer essas 2 receitas de bolo, tá? Até porque eu queria essa quantidade de bolo, 2 massas, justamente porque meu tabuleiro era muito grande. Peguei meu fouet e voltei a misturar. Nesse momento, foi justamente o momento que eu entendi que precisava de um pouquinho mais de líquido. Então eu joguei 2 dedinhos de água. Aí tem meio copo, mas eu não joguei tudo, ok? Então, devo ter jogado 2 a 3 dedinhos de água, tá? Misturei mais um pouco. É difícil misturar e ficar filmando ao mesmo tempo. Só que eu dei uma misturada e eu volto já com ele bem misturadinho, olha aí pra você ver. Aí eu misturo, como se não houvesse amanhã, tá? Não tão forte, porque o fermento já está acrescido à massa. Olha essa massa, que linda, né? Ficou super, super, super bonita a cor desse bolo. E não tem segredo. Isso aí agora, pra finalizar, é só mesmo mexer. Já peguei minha forma, que já estava untada e enfarinhada com a própria massa pronta para bolo, ok? E peguei aí meu bowl e simplesmente fui despejando aí a minha massa no tabuleiro, né?
e vejam a cor desse bolo. Pela quantidade, pela maciez, pela cor, pela gostosura, nossa, ia valer muito a pena. Eu tava mesmo com vontade de fazer um bolo de chocolate pra minha filha, porque ela gosta muito. Então, fazia tempo que eu não fazia. E eu queria realmente fazer um tabuleiro enorme de bolo. Aí, a massa foi até mais ou menos na metade da forma. Dei umas batidinhas, ok? Pra sair qualquer tipo de bolinha que tivesse. E elas pudessem subir, caso tivessem alguma bolha. E esse é o resultado da massa já pronta. Vamos levar para o forno. Pronta aí a nossa massa, estou levando pro forno. O forno já tava bem quente, tá, gente? Eu não pré-aqueci ele só 10 minutos. Acho que foi bem uns 12, 13 minutinhos, viu? Pré-aquecendo. Olha o tamanho desse tabuleiro. Forno quente, máximo 30 minutinhos já tava pronto. Pessoal, o bolo ficou enorme, subiu, ficou no nível da forma. Até passou um pouco, na verdade. Eu tive que tirar um pouquinho as rebarbas com a faca e coloquei num outro potinho e coloquei um pouquinho de caldo pra virar tipo um bolo de pote, deixar bem geladinho pra eu comer hoje, no caso, porque eu fiz esse bolo ontem à noite, tá? Lembrando que eu fiz uma calda, eu não filmei porque eu tô meio que sem memória no celular, mas eu vou ensinar a calda que eu fiz pra vocês. Eu coloquei uns 600 ml de leite, coloquei umas 5 colheres de leite ninho e depois eu coloquei umas 3 colheres de leite condensado e também coloquei umas 4 colheres de Nescau, tá? Eu fui levando no micro-ondas de 40 em 40 segundos, tá? E ela deu uma consistência legal, uma consistência bacana. E eu furei todo esse bolo com um garfo, tá, gente? Fui furando ele todinho. Furei bastante, inclusive. Depois joguei um pouquinho de leite também, que eu queria um bolo bem molhadinho, gente. Queria um bolo tipo uma torta. Eu queria um bolo que eu comesse e me levasse, assim, a 10ª dimensão, tá? A minha filha, Ana Vitória, ela é apaixonada, desesperada, super chocolatra, super viciada em chocolate, ama bolo. Então, eu queria caprichar muito nesse bolo e eu caprichei muito. Eu pedi ela para ir no supermercado para mim, para que comprasse um granulado. E esse granulado, eu fiz questão de falar para ela, ou compra o mais caro que tiver no supermercado, ou compra um do Dr. Oetker. Por quê? Porque o granulado da Dr. Oetker é maravilhoso, tá? É publi? Não, poderia ser. Claro que poderia, que eu tô tentando crescer nesse YouTube, Brasil. E eu preciso de apoio. Mas ainda não é. Eu amo Dr. Oetker. Mas a gente não deixa de sonhar, né? Quem sabe um dia a Dr. Oetker pode patrocinar, né, o nosso canal. Quem sabe um dia a própria Fleischmann pode patrocinar o nosso canal. Eu amo os produtos da Fleischmann. Para mim, são os melhores bolos, massa para bolo pronta. Nossa, tem um que é chocomousse, eu sou apaixonada. Todos nós gostamos. Todos nós nos esbaldamos aqui em casa, são 3 pessoas, podem observar aí que não deu tempo nem de filmar, né, gente? Aí esse tabuleiro já tava aí com uma falha aí de 2 fileiras do bolo, né? Porque de verdade, tava uma delícia. Então, se você ainda não fez esse bolo na sua casa, se arrisca, menina. Compra logo 2 massas e faz bolo pra galera que o pessoal vai amar. As pessoas vão elogiar. Isso é uma delícia com cafezinho. Eu comprei uma Fanta gelada, tá? Uma Fanta laranja geladíssima e tomei junto, estava de noite, mas enfim, eu queria Fanta. E aí, também, no outro dia, saí com um cafezinho quente, menina, ou à tardezinha, depois do almoço, como uma sobremesa, geladinho. Gente, isso é maravilhoso, tá? Até eu, que não gosto tanto de chocolate depois que fiquei adulta, fiquei muito fã desse bolo. O bolo tá ali praticamente, assim, esperando para depois do almoço servir da nossa sobremesa incrível, né? Esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês, deixem seus comentários, deixem o like, tá bom? Ajude aí no engajamento e no crescimento do nosso canal. A Titia ama muito vocês. Beijos e fui!